Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 24 de setembro. Hoje é domingo, é dia do Senhor. Nos reunimos para celebrarmos o 25º domingo do tempo comum. O Senhor, o Deus da vida, nos convida, amados irmãos e irmãs, a dedicar um tempo todo especial para o dia do Senhor. Que possamos, com o nosso coração, com a nossa vida, com o nosso ser, poder dedicar então amor e atenção ao Senhor. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra em São Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9h da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha. Eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 15h e fez a mesma coisa. Saindo outra vez, pelas 17h, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 17h e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro? Então, o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso eu não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, contamos também com a primeira leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículos de 6 a 9. E esse pequeno trecho então nos convida a refletir. Buscai o Senhor enquanto pode ser achado, invocai-o enquanto Ele está perto. Então, ter este desejo de procurar e buscar o Senhor constantemente. A palavra é para nós muito atual. Vivemos num tempo em que as coisas da vida querem nos tirar o foco e a atenção do Senhor. Por isso,
somos convidados a buscá-lo, a buscar o Senhor. E ele continua: abandone o ímpio seu caminho e o homem justo suas maquinações. Volte para o Senhor, que terá piedade, volte para o nosso Deus, que é generoso no perdão. Então, voltar o coração ao Deus da vida, voltar ao Senhor, deixar de lado os caminhos maus. O Salmo 144 traz como resposta: o Senhor está perto da pessoa que o invoca. A segunda leitura, por sua vez, da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 20, depois do 20 ao 24 e depois do versículo 27. E diz assim: irmãos, Cristo vai ser glorificado no meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha morte. Pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Olha o que diz São Paulo. A sua vida se configurou tanto à vida de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele diz então que Cristo será glorificado em seu corpo, seja por sua vida, ou seja, o seu testemunho de vida, ou pela sua entrega por meio então do derramamento de sangue, ou a sua entrega oblativa, a sua entrega de vida ao Senhor pela sua morte. Pois ele vai dizer: porque viver para mim é Cristo e morrer se torna lucro. Ou seja, viver é motivo de anunciar o Senhor, de testemunhar o Senhor Jesus Cristo. Morrer é ter a graça de alcançar e viver de fato o céu, porque ele tinha com toda certeza essa firme convicção de que o céu era o seu lugar. Por isso, morrer se torna lucro. Ele alcançaria de fato a alegria indizível, estar diante daquele que ele tanto amou nesta vida. Amados irmãos e irmãs, por sua vez o Evangelho nos traz esta imagem do patrão que sai a contratar e vai aos diversos horários do dia, logo de madrugada, depois às 9 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde e por volta das 5 horas. Às 6, termina o expediente, ele começa a acertar contas. E ele começa dos últimos ao primeiro. Ele paga o valor que havia combinado aos primeiros, e quando os primeiros chegam, eles acreditavam que iriam receber mais. E há uma discussão com relação a isto. Vós comparastes os últimos a nós que suportamos o peso e o cansaço do dia inteiro? Nós podemos, amados irmãos e irmãs, ler este Evangelho a partir da ótica, sobretudo, da nossa vivência em Cristo enquanto igreja. Nós, no tempo presente, sobretudo, poderíamos dizer, somos os operários do último momento, que fomos contratados às 17 horas. Mas, Padre, por que isso? Porque olhando aos primeiros que suportaram todo o caminho de perseguição, de transmissão da fé, realmente agora vivemos neste tempo em que, amados irmãos e irmãs, representamos estes operários do último momento. Mas também podemos fazer uma leitura mais particular. Dentro da nossa vivência e experiência de fé, existem aqueles que, desde o berço, abraçaram a fé e vivem até hoje. Outros se converteram há pouco tempo, ou seja, Deus acolhe e trata com amor e carinho a todos, sem exceção, independente do tempo e do momento. Portanto, amados irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor esta graça de que possamos, de fato, amá-lo e servi-lo de todo o coração, nos colocando à disposição, independente do momento em que abraçamos a fé, que possamos ser fiéis ao Senhor que nos chama, para que possamos assim um dia gozar das alegrias celestes. Não façamos isto simplesmente por almejar esta realidade, mas o façamos por amar o Senhor, por ter o amor e o respeito a este bom patrão que incansavelmente sai a contratar os seus para trabalhar na vinha. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça, que possamos amar e servir o Senhor a cada momento e instante. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.